Boa noite, companheiras. Boa noite, companheiros aqui presentes. Boa noite também para o pessoal que está nos assistindo, a transmissão pela internet. Nós estamos aqui em São Paulo, no Sindicato dos Marceneiros, bem perto da Praça da Sé, na primeira aula do curso de formação da CTB. Nesse ponto aqui, eu vou explorar com vocês a questão do Manifesto Comunista. O Manifesto Comunista como um documento de direito do trabalho. Não parece, mas o Manifesto Comunista, embora ele tenha sido proibido aqui no Brasil durante muitos anos, e hoje ele possa ser adquirido numa banca de jornal aqui na cidade de São Paulo, mas nas faculdades de direito pelo país afora, o Manifesto Comunista ele é estudado pelos acadêmicos no primeiro ano de Direito do Trabalho como um instrumento absolutamente normal. E eu já vou começar, para quem está nos assistindo e para quem está aqui presente, para recomendar a leitura do Manifesto Comunista. Está aqui uma edição, aqui eu tenho uma outra edição. Vocês escolhem uma edição e estudam em casa, que a finalidade do curso também, além da aula aqui propriamente dita, é também desenvolver nos dirigentes sindicais, nos ativistas, nos assessores, também a necessidade do estudo individual em casa. Então, o Manifesto Comunista ele é um documento para ser lido e relido, porque nós vamos evoluindo o nosso pensamento. Então, se a gente ler o manifesto daqui a um ano, nós vamos enxergar, nós vamos interpretá-lo com uma visão diferente, obviamente, do dia de hoje. Mas vamos lá. O Manifesto Comunista do Marx e do Engels, dois jovens, né, para os padrões de hoje, né, quando ele foi escrito, né? Os dois estavam na faixa dos 30 anos de idade. O Manifesto Comunista ele é situado pela doutrina política como um dos 3 documentos políticos mais importantes da humanidade. Eu citaria o documento, a Declaração de Virgínia, que foi a Declaração da Independência dos Estados Unidos, que foi intitulada Declaração dos Direitos do Homem, e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa. E o outro documento, o Manifesto Comunista. O Manifesto Comunista ele tem vários aspectos. Folheando o manifesto, nós encontramos aspectos filosóficos, políticos, econômicos, jurídicos, sociais. No nosso curso aqui, nós não vamos explorar cada um desses aspectos, porque a finalidade do curso é mais, como eu já disse para vocês, sensibilizá-los a respeito da leitura e da necessidade do estudo. O manifesto ele foi escrito em 1848. Ele foi divulgado em 1848. E quando ele foi divulgado, ele causou uma verdadeira revolução. Uma revolução. Óbvio, em 1848 não existia nem rádio, nem televisão, e uma tiragem de 1000 exemplares do manifesto, embora nos dias atuais pareça modesta, em 1848 era uma tiragem enorme. E isso fez com que um pensador francês, chamado Alexis de Tocqueville disse na Câmara dos Deputados na França: nós estamos sentados sob um verdadeiro vulcão. E ele alertava a burguesia então nascente que o Manifesto Comunista iria, né, numa linguagem assim bem comum, trazer problema, como efetivamente trouxe do ponto de vista da burguesia. Porque o Manifesto Comunista, como um instrumento político, ele colocava a necessidade da então nascente classe operária, do proletariado, se organizar em torno de um partido político, em torno de uma vanguarda. Está lá no manifesto. Deixa eu pôr óculos. Está lá no manifesto. Os comunistas
se distinguem dos outros partidos operários somente em 2 pontos. O primeiro, nas diversas lutas nacionais dos proletários, destacam e fazem prevalecer os interesses comuns do proletariado, independentemente da nacionalidade. E 2, nas diferentes fases de desenvolvimento, porque passa a luta entre proletários e burgueses, representam sempre e em toda parte os interesses do movimento em seu conjunto. No momento que o Manifesto Comunista foi escrito, o povo, na época, havia conquistado os chamados direitos civis, que estava escrito na lei, nas 2 declarações, de liberdade, igualdade e fraternidade. Porém, a nascente classe operária não via esses valores no dia a dia das fábricas. O direito do trabalho, a relação patrão-empregado, não era uma questão de Estado. Era um assunto particular que deveria ser discutido na linguagem marxista entre quem vende a força de trabalho e quem compra a força de trabalho. Em outras palavras, o Estado não tinha nada a ver com isso. Então, nós já conhecemos a questão das jornadas de 15 horas de trabalho, a questão dos acidentes, a questão das doenças e os salários muito baixos. Óbvio que em 1848 não se tinha as necessidades que tem hoje. Então, a nascente burguesia, os capitalistas, pagavam uma parcela de salário exatamente para vestir, que era um crime, né, andar pelado, né? As pessoas não podiam andar pelado, andar nus, e para comer, que era para poder voltar no outro dia para trabalhar. O salário era para cobrir essas 2 necessidades, mais nada. E o Estado não tinha nenhum poder de intervenção, porque era um Estado extremamente liberal. A única coisa que o Estado garantia era a propriedade privada, que não existia no período feudal. E o Estado também garantia para uma parcela da população o direito de voto. Esse era o contexto, a situação no momento que o Marx escreveu isso. Com a publicação do Manifesto Comunista, o movimento ganhou novo ânimo e ganhou novo rumo, de uma forma, vamos chamar, de mais organizada. Porque até então os movimentos, na primeira parte nós vimos, os precursores do movimento sindical, tinha uma confusão muito grande entre eles, né? Tinha confusões desde achar que o equipamento era culpado por aquele estado de miséria, e outros achavam que, fazendo cartas ao parlamento, poderia resolver a situação, o chamado movimento cartista. E a Igreja católica e na Inglaterra a Igreja anglicana, que foi criada lá atrás, a Igreja anglicana, para a Igreja a questão do trabalho ainda estava assim muito carregada da questão pecaminosa. E a Igreja, de certa forma, alimentava a crença que foi uma vontade de um ente superior que um tenha nascido pobre e outro tenha nascido numa família rica ou, durante o período da vida, tenha adquirido riqueza. Essa era a explicação. E o Manifesto Comunista ele vai indo nas passagens, ele vai explicando, desde lá atrás do escravismo, ele vai explicando as diferentes fases das relações de trabalho. Do escravismo até chegar na Idade Média, da relação do homem, da pessoa humana com a terra. Isso se percebe na passagem. O movimento ele foi crescendo, e o próprio Marx, na abertura do Manifesto Comunista, em algumas edições está escrito espectro, em outras está escrito fantasma. Mas é a mesma coisa, o espectro e fantasma têm o mesmo sentido. O fantasma do comunismo ronda a Europa. Então, os 3 países que estavam se iniciando na industrialização, a Alemanha,
a França e a Inglaterra, esses 3 países sofreram grandes agitações operárias. E as elites, os capitalistas, as burguesias, então, reagiram ferozmente às lutas operárias. Mas, prosseguindo, feita essa observação lá do pensador francês, os setores capitalistas de então... Opa! Vamos entrando e se acomodando. Chegou o pessoal dos Correios aqui, né? Vamos lá, vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Então, como eu estava falando, a frase do Marx, um fantasma ronda a Europa. E esse fantasma, de um lado, você tinha a nascente burguesia, você tinha os capitalistas, e do outro lado, você tinha uma grande massa trabalhadora que havia migrado do campo para as cidades e estavam lá vendendo sua força de trabalho para quem quisesse comprar e com salários extremamente baixos. O movimento com a publicação do Manifesto Comunista, ele ganhou novo alento. Vamos dizer assim, ele ganhou um novo ideal, um novo caminho, porque o manifesto colocava e coloca de forma clara de que a vida humana em uma sociedade capitalista seria insuportável, sendo que, em um determinado momento, os proletários se revoltariam e criariam um novo sistema econômico e social de grandes farturas. Prosseguiu a luta dos trabalhadores. Os trabalhadores necessitavam de proteção. Necessitavam de proteção do Estado. Porque, como eu já disse, o manifesto comunista denunciava esse estado de coisas, que o Estado acobertava, respondia no português de hoje: eu não tenho nada a ver com isso. E o Estado já não era o Estado absolutista. Na França já tinha o direito de voto, nos Estados Unidos já tinha o direito de voto, e na Inglaterra, embora existisse o rei e rainha, mas a monarquia já era, como é hoje, né, uma monarquia constitucional, em que tem o parlamento, com a Câmara dos Comuns, em que o povo, uma parcela do povo, vamos dizer assim, votava para a Câmara dos Comuns, e o rei indicava uma parte da Câmara dos Lordes, né, uma espécie de senado deles. Mas prosseguiu a luta da classe operária e dos trabalhadores. Então, nesse período que vai de 1848 até 1891, nós tivemos vários eventos dentro da luta dos trabalhadores. Após a publicação, a primeira questão foi a fundação da primeira Internacional. A antiga Liga dos Justos, que tinha um lema "Todos são irmãos", ela passou a se chamar Liga dos Comunistas e mudou também o seu slogan, a sua marca, exortando o proletariado a se unir, lançando as bases dos futuros partidos comunistas, que lá no século XIX, eles se chamavam Partidos Sociais Democratas, ou Partido Social Democrata, isso lá atrás. De início, eles ainda não se chamavam partidos comunistas. E logo no início, publicado o Manifesto Comunista, nós já tivemos um início que chama-se Revolução de 1848 na França.
em que a classe operária se levantou por melhores condições de trabalho, por direito de se organizar, e acabou vitoriosa nesse primeiro momento. Tivemos também a criação da Comissão de Luxemburgo, composta de 10 trabalhadores e composta de 10 empregadores encarregados de definir assuntos do trabalho. Foi a primeira vitória do movimento operário, foi a criação dessa comissão. Depois de quase 50 anos de luta, se conseguiu que uma comissão se reunisse para discutir pela primeira vez as condições de trabalho. Seria, nos dias de hoje, né, mais ou menos uma comissão de negociação, algo assim, ou que a gente chama comissão paritária, que a gente chama nos dias de hoje. Essa foi a primeira vez que se sentaram os dois lados para discutir assuntos de direito do trabalho. Aí algumas concessões foram feitas aos trabalhadores. Foi assegurada, pela primeira vez na França e na Inglaterra, a liberdade de organização, pela primeira vez, e algumas concessões com relação à jornada de trabalho das crianças, limitando a jornada de trabalho das crianças para 10 horas diárias. Também surgiram algumas teorias sobre a responsabilidade civil, que a gente chama hoje de acidente do trabalho, aquela responsabilidade que tem hoje, né, que no dia de hoje, o patrão é responsável pela integridade física do empregado, porque até então, mas assim, bem incipiente, bem no começo, assim, ainda bem longe do que é hoje, que o patrão é totalmente responsável hoje pela integridade física, né, dos trabalhadores. Hoje está na lei. Por isso que se faz o exame médico admissional. Você faz o exame médico admissional. Você ingressa numa empresa em perfeito estado de saúde. Quando você sai, você faz o exame médico demissional, que é justamente para aferir a sua condição de saúde, se houve algum agravo da saúde, e se houve algum agravo da saúde, implica-se no dever de indenizar. Essa foi uma das primeiras conquistas dos trabalhadores. Uma outra conquista dos trabalhadores, do movimento operário, foi na Constituição Francesa de 1848, o direito ao trabalho. Colocou o trabalho, é a primeira vez que coloca o trabalho como um direito social, o direito de trabalhar. Porque lá nas corporações você precisava de autorização para ingressar numa corporação. Aí o direito ao trabalho, depois do Manifesto Comunista, ele entrou como regra na Constituição de 1848, lá da França. Que hoje, na Constituição brasileira, nós temos também o direito ao trabalho. Ele é um direito social e um direito inerente à pessoa humana, que foi um avanço. Foi um avanço considerável para a época, como também foi um avanço considerável na época, a primeira lei autorizando o direito de associação, que é o início assim do movimento sindical. Diante dessas conquistas, os direitos sociais ganham força, e ao longo de todo o século XIX continua. E a grande alteração, a grande consequência do Manifesto Comunista, que ele trouxe, a grande consequência do ponto de vista social e do ponto de vista do direito, que até então a Igreja Católica, ainda muito poderosa, ela vinha desde a Idade Média como uma das fatias do poder, a Igreja Católica.
E a Igreja Católica, até então, na Revolução Industrial, ela passou ao largo, não citava, o Papa não se manifestava, os bispos não se manifestavam, também fazia de conta que não era com eles. E o Manifesto Comunista, o manifesto, em algumas passagens, ele critica a omissão da Igreja, critica de forma dura a omissão da Igreja Católica em ver a humanidade naquele estado de coisas e a Igreja não tomar uma posição. Em 1891, o manifesto é de 1848, finalmente, a Igreja Católica tomou uma posição. Tomou uma posição com a encíclica Rerum Novarum, né? Em português significa das coisas novas, em que ela contraditava, contrapunha, vinha em oposição ao Manifesto Comunista. Em trechos da encíclica, ela coloca o Manifesto Comunista como um documento racional e frio, mas não tira a razão do manifesto. E ela coloca um rol de direitos, a encíclica papal, que os capitalistas, principalmente os capitalistas católicos, ligados à Igreja Católica, que estavam submetidos à autoridade papal, deveriam cumprir. Então, a grande consequência do manifesto do ponto de vista estritamente jurídico, foi colocar em xeque todo um sistema. Nós passamos do sistema liberal, pouco a pouco nós passamos para o direito do trabalho, para o trabalho humano passar a ser uma questão de Estado. E no momento em que a Igreja Católica publica essa encíclica, alguns estados, inclusive o Estado brasileiro, a religião oficial era a religião católica, em que, em 1891, a gente estava iniciando a proclamação da República, obrigou todos os estados nacionais a colocarem nas suas constituições a questão do trabalho humano. A questão do trabalho humano. Então, esse período de 1848 a 1891, ele foi um período assim muito combinado entre lutas intensas dos trabalhadores e, ao nível das estruturas dos governos, a luta dos trabalhadores refletiu em colocar nos instrumentos, nas constituições e nas leis, e colocar na Constituição e nas leis o direito do trabalho. Então, este período, ele marca, uso de uma expressão que nós utilizamos hoje, né, que os bacharéis em direito, os advogados, os juízes, os membros do Ministério Público, os defensores públicos, utilizam o ordenamento jurídico. O Manifesto Comunista é o marco assim, de iniciar o ordenamento jurídico de direito do trabalho. Vocês vão ler o Manifesto Comunista, uma luta que a gente tem até hoje, né? A abolição do trabalho infantil está no manifesto. A abolição do trabalho infantil. Ou em algumas edições está a abolição do trabalho das crianças, mas que é a mesma coisa, a ideia é a mesma, né? É que as várias traduções, do alemão para o espanhol, do espanhol para o português, do alemão para o inglês, do inglês para o português, então traduz. Mas o Manifesto Comunista, assim, como instrumento jurídico, ele coloca de forma clara uma luta que nós temos hoje, de abolição do trabalho infantil, que nós temos até hoje, a abolição do trabalho das crianças. Oi? Pessoal, pode perguntar, não tem nenhum problema não, né? Se tiver alguma dúvida, já vamos fazendo, pode interromper. Pode fazer com o meu colega aqui.
Tá, então vamos continuar. Depois da encíclica, nós tivemos na Alemanha, logo depois da Alemanha, também os historiadores, os estudiosos de direito do trabalho colocam, né? O Bismarck criou a primeira lei do seguro social, que seria uma espécie de INSS da Alemanha, lá ainda no final dos anos de 1800, começo de 1900. Na Alemanha, nós tivemos a primeira criação, né, de um seguro seguro de acidente do trabalho. Nós passamos também pelos Estados Unidos, das lutas violentas do 1º de maio, que nós tivemos lá os mártires de Chicago. Lembram do 1º de maio? Que foram enforcados, um grupo de operários em Chicago, em 1886, lá no 1º de maio. Também nós passamos esse período após o Manifesto Comunista. E todas essas lutas, elas caem, em primeiro lugar, no México, que em 1917, no período da Revolução Mexicana, se coloca na Constituição do México questões de direito do trabalho. Na Alemanha, na Constituição de Weimar, uma cidade na Alemanha, também se coloca a questão do direito do trabalho. Acontece a Revolução Russa, que é a aplicação prática, vamos dizer assim, pelo menos naquele momento, dos postulados do que estava escrito no Manifesto Comunista, e isso desencadeia que a ONU, de então a Liga das Nações, em 1919, finalmente, né, coloca a questão do direito do trabalho em si, como uma questão de Estado, e onde é criada, como uma das subagências da Liga das Nações, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que existe até hoje. Então, nós tivemos, aí nesse curto período, de 1848 até 1919, foi um período de grandes lutas, de indas, de vindas, de avanços, de retrocessos, de prisões, de mortes. Tudo isso nós tivemos no sentido de conquistas de direito, para conquistar o primeiro direito, o direito do trabalho como ciência, como direito das pessoas, e o direito do trabalho está dentro da Constituição, dentro dos países, que todos deveriam obedecer. Porque lá atrás, no período liberal, as primeiras leis trabalhistas ninguém cumpria. Então, vamos lá. Primeiro o direito do trabalho, o direito do trabalho da mulher, né? A mulher, assim como
no período liberal, né? Ao mesmo tempo que ela trabalhava nas grandes indústrias, na nascente manufatura, principalmente na nascente indústria têxtil e na indústria de confecção. Todavia, ela era submetida, assim como aos demais trabalhadores, a nenhuma regulamentação, a jornadas extenuantes de trabalho. Então, se hoje ainda existe discriminação, no período liberal era muito maior ainda. Era muito maior ainda, porque as mulheres, assim como as crianças, era aquele sentido de complementar mesmo o orçamento, porque os salários eram miseráveis. Então, o direito do trabalho da mulher era o regime simplesmente da superexploração, sem nenhuma regulamentação, sem nenhuma proteção, que só veio bem depois, quase 120 anos depois. Como aqui no Brasil, as primeiras leis de proteção à mulher só veio por volta de 1930. Então, a reivindicação como existe hoje, de equiparação, da questão de licença maternidade, isso absolutamente não existia. Agora, a pergunta do nosso colega lá, quanto à questão do direito ao trabalho, é que antes da Revolução Francesa, não existia... Não tem outra palavra, mas vai essa, né? A liberdade de você escolher o empregador. Você tinha que se engajar nas corporações de ofício, por determinação dos impérios, dos reis, de quem cuidava das corporações. E um pouco antes, você era um servo da terra. Não era escravo, mas você estava vinculada à terra no feudalismo. Então, se fosse vendida a terra, vendia a terra e vendia os servos junto, mas você não era escravo. Obviamente, você explorava a sua parcela de terra para comer, para se alimentar, era uma agricultura de subsistência, e explorava também a terra do proprietário, do senhor feudal. O que a Constituição colocou como direito ao trabalho não é o sentido de direito ao emprego, que é uma outra coisa. O direito ao trabalho, o direito dentro do capitalismo que estava nascendo, de você ter essa liberdade de você escolher para quem você quer trabalhar, que antes não tinha, que antes o Estado, o Império de então, te direcionava para determinado local para você trabalhar. Você não tinha essa liberdade, que é somado com aquelas liberdades gerais, que a gente chama de direitos humanos de primeira geração, que antes o Estado definia toda a sua vida. Você não tinha liberdade, você não tinha o direito de ir e vir, não tinha o direito de associação, de manifestação, tampouco de escolher o seu empregador, se fosse na linguagem de hoje. Porque hoje não, né? Com a situação de crise econômica que nós vivemos, nós não podemos escolher empregador, mas mesmo no capitalismo, nos períodos que a economia está em alta, a gente escolhe. Eu posso te dar meu próprio exemplo, né? Quando eu tinha lá 14, 15 anos de idade, eu saí de uma empresa, arrumei emprego 2 dias depois. Aí fiquei nessa uns 3, 4 meses, arrumei no outro e fui embora, porque ia ganhar uma graninha a mais. Quanto tempo eu tenho aí? Cadê a corda? Está encerrando? E agora, pessoal? Encerrou. E agora, pessoal, rapidinho, né? Então vamos lá, vai. Vamos fazer um encerramento. Fazer um encerramento bem rapidinho para dizer para vocês o seguinte, que o direito do trabalho, como está colocado hoje, na Constituição, no artigo 7º, 8º, 9º, 10º, e nos 922 artigos da CLT, embora tenham sido adulterados, o direito do trabalho, como a gente tem hoje, a proposição, a opinião de todos os estudiosos é o seguinte: o marco para a construção do direito do trabalho, como nós temos hoje, nasceu do Manifesto Comunista e nasceu das lutas sociais dos trabalhadores que construíram esse direito. Não foi essa ideia
de um iluminado. Acordou hoje de manhã, amanhã eu vou fazer uma lei de proteção aos trabalhadores. Não. Foi um século de luta, de envolvimento da classe operária, vamos chamar assim, da vanguarda da classe operária, que conduziram o movimento até aqui na construção do direito do trabalho. Tá? Pessoal, agradeço muito a presença de todos. Espero que todos aprofundem, leiam o Manifesto Comunista, estejam presentes aqui na próxima segunda-feira. Na próxima segunda-feira nós vamos ter outra aula. Aula sobre mercado de trabalho no mundo capitalista. Então, todos estão convidados para continuar, e o pessoal que está nos assistindo de casa, no metrô, no trem, no ônibus, também estão convidados para assistir o curso aqui da CTB na próxima aula. Obrigado.